Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês como atingir R$10 por dia de renda sem trabalhar. Você, deitadão no sofá, assistindo sua Netflix, vai pingar na sua conta R$10 por dia ou R$300 por mês. Mas antes disso, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que precisa dessa dica também. Quando eu pensei no tema desse vídeo, eu fui buscar ativos que fazem isso acontecer. Por exemplo, o Bitcoin é uma reserva de valor. Ele não tem capacidade de gerar caixa, de gerar receita por si só. Então ele não tem como pagar provento. Então eu fui buscar um ativo que é acessível para muitas pessoas, que ele paga de forma pelo menos mensal, ele não pode pagar quando ele quer, do jeito que ele quer. Então eu fui buscar um ativo que faça isso acontecer. E quando eu pensei e estudei, eu achei os fundos imobiliários. Mas para quem não conhece, eu vou dar uma breve explicação sobre os fundos imobiliários. É basicamente como se fosse um condomínio, em que todo mundo aporta um valor, compra as cotas, vai comprando as cotas do fundo, ou seja, vai disponibilizar. Quando você compra a cota, você troca dinheiro por aquele recibo, vamos colocar assim, e esse dinheiro que vai para o gestor do condomínio, ele vai comprar ativos do setor imobiliário, seja ele dívida do setor imobiliário, cotas de outros fundos imobiliários, ele vai comprar realmente ativos imobiliários de tijolo ali que a gente fala, que é sala comercial, galpão logístico, shopping, enfim, outros ativos aí. Entenda, galera, que esse condomínio, ele não é jogado por aí. Ele tem regulamentação própria, ele é fiscalizado pela CVM, ele é negociado em bolsa de valor, o que torna também esse ativo de fácil liquidez. Liquidez é a possibilidade desse ativo virar dinheiro, então em pouco tempo você faz esse ativo virar dinheiro, é bastante líquido. E também é um rendimento de renda variável. Por quê? Porque ele paga de forma regular, e normalmente a maioria dos fundos pagam de forma regular, só que ele não é o mesmo valor sempre. Por quê? Porque é um rendimento de renda variável. Vamos colocar um fundo que ele tenha, por exemplo, 10 salas comerciais. Os inquilinos podem atrasar o aluguel. Esse fundo pode vir a ter vacância, ou seja, sala vazia. Então pensa, num mês ele está com 10 salas cheias, com um inquilino pagando certinho. No outro mês, uma sala ficou vazia. Então, você concorda comigo que esse fundo vai pagar um pouco menos de rendimento para você, dessa sala comercial? Para exemplificar para vocês, os fundos imobiliários têm duas classes separadas, dentro deles tem as variações, obviamente, mas eu vou falar sobre essas duas classes principais, que são os fundos de papéis e os fundos de tijolos. Nos fundos de tijolos, eu trouxe como exemplo aqui um fundo de lajes corporativas, é o BRCR11. Eu reforço aqui que não é recomendação de investimento, eu só trouxe aqui para a gente ilustrar essa informação. Ele é um fundo que investe, ele tem prédios em São Paulo e Rio de Janeiro. Essa informação, de onde você tira essas informações, Alisson? Os fundos, eles soltam relatórios gerenciais. Nesse relatório gerencial, ele traz várias informações sobre o fundo, sobre a questão financeira, a questão de portfólio. Então eu recomendo que vocês entrem nos fundos que vocês têm interesse, que vocês estudam, e entendam ativos que vocês estão investindo aí. Mas veja, ele tem vários prédios, ele mostra os principais inquilinos, então veja a quantidade de inquilinos, a quantidade de imóveis que tem um fundo desse. TIM, Samsung, Cargill, Petrobras, WeWork, enfim, tem vários aí. Veja como o próprio fundo já é diversificado. Ele investe em 2 cidades, ele tem vários imóveis, vários inquilinos, então isso vai diversificando, vai diminuindo o risco desse ativo. Então eu trouxe para você ver aí que ele investe em 9 prédios em 2 cidades. Na classe de fundos de papéis, eu trouxe aqui de exemplo o CVBI11, e reforço aqui que não é uma recomendação de investimento, mas veja, também é um ativo que ele investe em dívida, em CRI, ele investe em vários setores, ele coloca aqui para nós que investe em loteamentos, shoppings, varejo, ele investe em várias regiões, em vários indexadores aqui, por exemplo, ele tem indexador, o CDI, então se o CDI subir, que nem agora está em 15%, ele vai aumentar a renda do fundo. O IPCA é outro indexador que ele investe, então ele vai diversificando a carteira para o quê? Que nem eu comentei, diminuir o risco do investimento. Aí você me pergunta, Alisson, vale a pena investir em FIIs? Se você busca uma diversificação de patrimônio, então veja, eu mostrei 2 fundos ali, você vê como cada um já é diversificado. Imagina se montar uma carteirinha com 10, 12 fundos desses que já são diversificados. Quantos imóveis você está exposto? Imagina você comprar, que nem o CVBI11 e o BRCR11, não é uma recomendação de investimento, mas já está investindo basicamente mais de 100 ativos. Se for cotar ali cada sala comercial, cada CRI, você já está diversificando. Agora, multiplica isso por 10 fundos que você investe, então é uma diversificação bem bacana que você está fazendo. Entenda, não pulverize, diversifique, mas não é uma recomendação de investimento. É um investimento acessível, você consegue comprar cotas de fundos a partir de R$10 hoje. Imagina, você consegue ganhar renda mensal já a partir de R$10 investidos. Você consegue uma renda extra, então além do seu trabalho que você tem ali do dia a dia, você consegue ter uma renda extra aqui para você reinvestir ou gastar com alguma coisa que você queira, com o seu objetivo aí. E é um rendimento isento do imposto de renda. Então você pergunta para mim, vale a pena investir? Eu jogo essa pergunta para vocês.
Vocês gostam de um produto que te paga todo mês um valor, é isento de imposto, ele é extremamente acessível, você acha que vale a pena para você? E eu vou fazer um comparativo breve aqui, como eu sou contador, todo mundo vem perguntar de imposto para contador, né? Mas vou fazer um comparativo aqui entre fundo imobiliário e aluguel, direto. Eu quero frisar aqui para vocês que a gente tem que comparar banana com banana, laranja com laranja. Por que eu falo isso? Não adianta você querer comparar um fundo de crédito, um fundo de CRI, com uma sala comercial. Por quê? Você veja, eles são ativos complementares. Eles não são ativos de comparação. Por quê? Porque o fundo de CRI, quando ele compra uma dívida, ele vai lá e compra um título, essa dívida ele vai receber, por exemplo, IPCA mais 8. Então ele está recebendo a inflação mais 8. Agora, o imóvel, essa inflação ela já está atrelada no valor do ativo. Então, essa inflação vai vir corrigindo com o valor do imóvel. E aqui no fundo de CRI, você tem que reinvestir parte do investimento para conseguir corrigir esse valor. Já que no imóvel físico, você tem a inflação corrigindo aqui no valor do imóvel e a renda é como se fosse o 8 ali desse IPCA mais 8 que eu estou te dando como exemplo, entendeu? Eles são ativos complementares. Então, o fundo de CRI, normalmente, ele paga mais renda. Por quê? Porque está te devolvendo a inflação, você tem que reinvestir parte do rendimento. E o fundo tijolo ou o imóvel físico, não. Ele já está atrelando a inflação no valor do bem, pagar líquido a tua renda. Então vamos para a comparação aqui, comparando um fundo de tijolo com uma sala comercial. Veja, e lembrando também, né, tem toda a questão de diversificação, mas veja, ganhando R$5.000 de renda, aqui você vai pagar imposto de renda na sala comercial, a sala comercial tem questão de IPTU, taxa de lixo, condomínio, todos os custos envolvidos. No fundo imobiliário você vai pagar taxa de administração para o gestor, então parte da renda ele já vai reter para pagar os custos dele de fazer a gestão do ativo. Sobre a liquidez, então o imóvel físico tem questão de contrato de compra e venda, escritura, pagar ITBI, fazer a averbação na matrícula, aí também tem a questão de como que o cara vai te pagar essa sala que você está vendendo, por exemplo, se você precisar do dinheiro. Já o fundo imobiliário, não. Você vendeu lá no mercado como é um ativo de bolsa de valor, você vendeu 48 horas depois, o dinheiro está na sua conta. Então é um ativo de alta liquidez. Liquidez é a possibilidade desse ativo virar dinheiro. Então ele é muito mais líquido. Vamos voltar para o tema do vídeo aqui, que é R$10 por dia ou R$300 por mês de renda. Vamos pensar aqui então, quanto de patrimônio a gente vai precisar ter para atingir esse objetivo. Se a gente colocar uma métrica de um dividend yield, que é o quê? É o quanto de renda um ativo paga dividido pelo valor que você pagou. Então veja, se você compra uma cota de R$100 e essa cota paga R$1 de renda, faz 1 dividido por 100, dá 1%. Então você acha o dividend yield do ativo. Vamos usar aqui como exemplo 0,8 ao mês, ou se multiplicar por 12 dá 9,6 ao ano. Quanto de patrimônio vai precisar ter num ativo que paga 0,8 ao mês para ganhar R$300 por mês ou R$10 por dia? Nesse exemplo aqui, estou dando para vocês didático, R$37.500. Já num exemplo, colocando aqui, por exemplo, 1% ao mês, e galera, caso Selic em 15%, é super possível conseguir 1% ao mês, beleza? Até mais, inclusive. Mas veja, 1% ao mês, a gente vai precisar de R$30.000 para ganhar R$300 por mês ou R$10 por dia de renda. Então entenda como é inversamente proporcional. Quanto maior o dividend yield, menor o patrimônio necessário para atingir o objetivo. Veja só, eu trouxe uma imagem para você visualizar aqui. Ó. Tem ativos que estão pagando quase 18% ao ano de dividend yield. Então imagina o patrimônio necessário, é muito menor o patrimônio necessário para atingir esse objetivo. Obviamente, você tem que entender o risco envolvido. Quanto maior o prêmio, maior o risco envolvido. Para ilustrar melhor para vocês, eu peguei os ativos que a gente está usando de exemplo nesse vídeo e trazendo para vocês o cálculo em base neles para vocês entenderem de forma mais didática aqui. Olha o BRCR11, por exemplo. A cota valendo R$ 42,53, lembrando que eu peguei esses valores num dia aleatório, beleza? O rendimento de 41 centavos por cota deu um dividend yield de 0,96. Nesse cálculo aqui, vai precisar de um patrimônio de R$ 31.250 para atingir o objetivo de R$10 por dia de renda. No CVBI 11, a cota R$ 86,40, uma renda de 1,05 por cota, dando um dividend yield de 1,21. Cara, maluquice, né? É muita renda. Mas lembra que eu falei da inflação que já está vindo para você de volta. Nesse cálculo aqui, você vai precisar de menos de R$25.000 para atingir esse objetivo. Galera, aqui eu friso também, não adianta, não é uma recomendação de investimento, mas não adianta você somente comprar um ativo, um fundo. Tenha a ciência de fazer uma carteira diversificada, entender no ativo que você está investindo, porque lembra que nem eu comentei, quanto maior o prêmio, maior o risco. Mas em resumo, comece com pouco,
Quem sabe fazer com 10, sabe fazer com 20, quem sabe fazer com 20, sabe fazer com 50, quem sabe fazer com 50, faz com 100 mil, galera. Então entenda que você precisa ter conhecimento, aprender a lidar com os ativos para conseguir viver de renda e tenha responsabilidade sobre o seu dinheiro. Tenha metas claras de curto, médio, longo prazo. Você vai começar, que nem eu comentei, se você sabe fazer com pouco, sabe fazer com muito, faça uma meta lá de ganhar, por exemplo, R$10 por mês de dividendo, R$50 por mês, R$100, R$500, isso vai ajudar você a incentivar, vai te motivar a atingir o objetivo, entender também os ativos. Que nem eu comentei, se sabe fazer com pouco, se sabe fazer com muito. É melhor você errar com um pouquinho no início, que você está aprendendo o ativo, do que, sei lá, com muito dinheiro e fazer cagada, ser mão de quiabo, vender o ativo na hora errada. Então entenda os ativos, galera, entenda o que está investindo, estude o mercado. Você tendo metas claras e colocar aportes constantes, reinvestindo esse dinheiro, por exemplo, você está ganhando lá R$300 por mês de rendimento, reinvestir comprando novas cotas, cara, olha que bola de neve positiva legal você está fazendo para você do futuro. Entenda a importância da diversificação, galera. Imagina você comprar um fundo monoativo e monoinquilino, ou seja, ele tem um imóvel só e tem um inquilino só. Esse inquilino sai, fica o imóvel vazio. Acabou sua renda. Então entenda a importância da diversificação. É diminuição de risco. É aquela velha frase. Você chegar em casa, conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então a diversificação ajuda você a ter isso, beleza? Galera, coloque aqui nos comentários que tipo de conteúdo você quer que a gente traga aqui no canal. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer ganhar R$10 por dia de renda sem trabalhar. Até o próximo vídeo. Fui!